Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje nós vamos analisar a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira e as repercussões no mundo jurídico, no mundo político e do nosso plano emocional também, né? O que representa tudo isso que o deputado fez, que vocês devem estar sabendo nas redes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui agora, e se é motivo para a gente ficar preocupado ou se a gente tem que desprezar esse tipo de comportamento. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, dê o clique no cantinho, aqui todos os dias nós analisamos os principais acontecimentos do nosso país, os acontecimentos do mundo que tem repercussão na nossa realidade. Se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha e não esqueça de mandar os seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, para analisar a prisão do deputado, talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele possa já estar solto, mas isso não vai invalidar aqui as análises que nós faremos aqui. Pode ser que ele continue preso. Vamos ver o fato dele ficar solto ou preso, isso vai repercutir muito no futuro político, no futuro jurídico de algumas situações aqui no nosso país. Pois bem, mas antes de analisar especificamente essa prisão, a gente tem que analisar o contexto. Por que esse tipo de situação está acontecendo? Em primeiro lugar, no nosso vídeo de ontem e outros vídeos, eu tenho salientado a vocês como esse universo bolsonarista que eclodiu, eles têm um aspecto funcional na nossa realidade do dia a dia. Enquanto nós ficamos discutindo todos os dias as maluquices, as incongruências, as ignorâncias, as agressões dessa gente, a área econômica silenciosamente continua a fazer todo tipo de estratégia de diminuir direitos sociais, diminuir investimentos e recursos para as áreas fundamentais que ajudam a cidadania, ajudam a nossa sociedade e cada vez mais organizar o orçamento para grupos que já são os mais privilegiados no Estado brasileiro. O governo Bolsonaro, ele faz um discurso para as pessoas mais humildes, as pessoas mais carentes, as pessoas mais sem escolaridade, as pessoas mais crédulas, as pessoas mais religiosas e acaba engabelando essas pessoas de um lado, quando do outro o governo dele, na prática, na realidade, é um governo que privilegia o super andar de cima, não é classe média, é o pessoal da super elite econômica do nosso país. Ele faz um discurso para um lado, mas ele beneficia o outro lado. Basta ver que qualquer discussão sobre reforma tributária no Brasil nunca passa por uma tributação mais justa sobre as grandes fortunas. Isso aqui não está na pauta do dia. Na Argentina eles conseguiram aprovar o imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto naturalmente praticado em todas as nações do mundo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil essas pessoas vivem de barriga cheia, elas vivem também escondidas, porque se você observar, o andar de cima não faz críticas ao governo Bolsonaro. Você não vê nota da Fiesp, da Febraban, de sistema financeiro, de nenhum banco paralelo, um banco de fomento. Vocês não vêem nenhum tipo de agressão ou de crítica ao governo Bolsonaro, porque eles estão todos felizes, estão acumulando muitos recursos, enquanto a área do nosso país, as classes mais pobres, continuam a perder. A dona de casa, quando vai ao supermercado, quando ela observa o governo Bolsonaro, ela observa que o governo tornou a vida dela mais cara. O arroz ficou mais caro, o feijão ficou mais caro, tudo ficou mais caro. O motorista de aplicativo, quando ele vai abastecer, ele percebe que a vida dele ficou mais cara. Ele está abastecendo, gastando mais dinheiro, está tendo menos passageiro e está tendo mais gente competindo com ele. O motorista de caminhão, quando paga pedágio, quando abastece o diesel, o governo Bolsonaro que ele vê é um governo que está atacando a finança dele, o bem-estar dele. E por aí vai. Se vocês pegarem as pessoas que estão desempregadas, que não conseguem emprego, as pessoas que ficam com falta de ar, que querem achar um hospital e ficam com pânico de chegar a ter um hospital público, as pessoas que vivem em áreas periféricas com grande incidência de criminalidade, as pessoas que vivem perto de valas negras, de rios não dragados, ficam com receio das enchentes, das chuvas, enfim. Onde é que a gente percebe melhoria no governo Bolsonaro? Então, para esconder essa incongruência, né, essa contradição de um governo que faz um discurso para um lado, mas beneficia o outro, todos os dias a gente é surpreendido com alguma maluquice. Enquanto o Brasil todo está preocupado com a pandemia, as pessoas preocupadas com o seu dia a dia, o presidente da República, ele estava em Santa Catarina, passou lá 5 dias em Santa Catarina,
chafurdando naquele mar da ignorância, agora na companhia do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Hélio Negão, e o deputado federal por São Paulo, Dudu Bananinha. Eu gostaria de saber quem é que pagou a hospedagem, pagou as passagens de avião, o transporte, do Dudu Bananinha e do Hélio Negão para estarem fora do seu domicílio eleitoral em Santa Catarina, nadando com o presidente da República. O Bananinha ele virou uma espécie agora de Gugu Liberato, de Silvio Santos, de Chacrinha, né? Do presidente. Ele agora é um animador de auditório. O auditório é montado e ele começa a fazer ali as suas perguntas bizarras com as respostas idem, né? Quem é que está pagando essas pessoas? Eles estão pagando do próprio bolso? Eles estão tendo um ato de dignidade, de moralidade pública, ao fazer um ato fora das suas atividades, pagando com seus próprios recursos esse veraneio carnavalesco? Pois bem, e a mulher do presidente estava em Brasília e algumas redes bolsonaristas colocando imagens dela com o rosto inchado porque ela ficou em Brasília orando, então ela encontrou-se com Deus, e isso foi muito emocionante para ela. Engraçado, né? O presidente podia estar orando com ela também, né? Para dar exemplo, já que ele se diz um homem de Deus, ele não conhece nada da Bíblia, né? Ele já esqueceu de falar lá o João 8, 23, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ele parou com isso. Porque ele percebeu, alguém deve ter falado para ele, presidente, para de falar isso aí, porque o senhor mente direto. Esse negócio de conhecereis a verdade vai deixar a verdade mostrando que o senhor é um impostor, que o senhor é um estelionatário eleitoral, um estelionatário político, enfim, ele parou com essa história. Então, ele ao invés de ficar com a esposa, estava ali com o Hélio Negão, feliz da vida, o Dudu Bananinha, aquele bando de homens viris. Sempre gosta de transmitir essa imagem. O Brasil morrendo na pandemia e ele querendo distribuir armas para as pessoas ou facilitar o acesso a armas. Esse é o genocida que está matando no nosso país mais de 240 mil pessoas. E ele não tem remorso porque aí denota na figura um ato psicopático, né? E pior de tudo que tem muita gente que acredita nele, como eu disse a vocês, isso tudo está fazendo parte de uma grande engrenagem. E o deputado Daniel Silveira? O deputado que ficou muito conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil por ter, durante a campanha, ter quebrado a placa de Marielle Franco, uma pessoa morta, né? Pessoa assassinada, e o cara foi comemorar, foi tirar onda. O deputado no vídeo que motivou a prisão, e está motivando o nosso vídeo hoje, ele foi preso mais de 90 vezes. Gente, um deputado, enquanto PM, que é preso mais de 90 vezes, ou 90 vezes, ele estava orando, ele também é homem de Deus, ele é um homem que respeita direitos humanos, que faz coisas boas. Gente, é uma história escabrosa. E a figura se converteu em deputado federal. É uma figura que é notável, né? Um homem grande, né? Másculo, né? Viril, ele faz live sempre com a pistola sobre a mesa, com armas atrás, né? E ele espelha bem o pensamento dessa gente. Quando ele agride os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele faz ameaças, ele faz leituras equivocadas do Código Penal e da Constituição Federal. Então vamos explicar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, no vídeo dele, onde ele mostra que está bastante alterado, está bastante nervoso, não foi um vídeo aleatório, né, gente? Porque ele fez no Carnaval. E o que isso tem a ver com a história? Que durante o Carnaval, ele sabia que os congressistas, os deputados, estão todos em suas bases, estão espalhados no Brasil inteiro, né? Então ele sabe que se ele faz um ato que necessitasse de uma convocação do Congresso Nacional, da Câmara Federal, iria ser uma coisa dificultosa. Então ele publica o vídeo onde ele exprime uma série de ameaças e ele faz uma avaliação errada do Código Penal. Ele diz, no vídeo dele, que cogitar sobre crimes não é crime. Ele não pode ser preso por estar imaginando crimes. E aí ele fala que imaginava ministros do Supremo Tribunal Federal tomando surra com um gato molhado, gato morto, né? E essa surra só deveria ser parada quando o gato miasse. Então ele começa a xingar os ministros, ele fala palavrões, enfim. As coisas assim do mundo bolsonarista que muitos já normalizaram como sendo um direito de expressão, que é uma coisa absolutamente tosca e errada. E o deputado, quando em dado momento ele diz assim, olha, eu cogitar sobre crime não é crime, o senhor sabe muito bem, embora o senhor não seja um bom jurista. Bom, aí o deputado está certo, só cogitar sobre crime não é crime. Você pensar alguém morrendo
ou fazer alguma maldade, só isso, se não partir para uma ação, isso não é crime. Mas o que ele fez foi o crime de ameaça, porque ele insinuou que as pessoas que são membros da Suprema Corte Brasileira não podem sair na rua, que sofreria algum tipo de pressão, algum tipo de agressão. Ele deixou isso claramente. Ele falou assim, olha, é como se ele dissesse, olha, não desejo que vocês apanhem não, tá? Mas se cuidem aí que vocês podem apanhar a qualquer momento. Isso já ingressa numa esfera de crime. Eu não sei qual foi o inciso, qual foi a lei que o Alexandre de Moraes usou para mandar prender em flagrante delito o deputado Daniel Silveira. Ele gravou, gente, uma live enquanto estava sendo preso. Vocês imaginem só, a polícia vai te prender, você pede para os policiais, dá um tempinho que eu quero gravar uma live aqui para os meus seguidores. Pois bem, ele fez esse tipo de situação e disse que abriu mão da sua imunidade. Olha só, a imunidade, gente, parlamentar, que é muito importante nas democracias, ela garante liberdade total para o deputado por suas opiniões, palavras e votos. Mas isso não garante ao deputado o direito dele praticar crimes e não ser preso. Ele recebeu a visita da Polícia Federal às 23 horas e 53 minutos à noite. E ele falou, olha, eles não poderiam me prender porque estavam cumprindo um mandato à noite. Está errado essa visão do deputado. E ele deveria saber isso porque ele, como policial militar, ele sabe que se alguém está em flagrante delito, não tem hora para você ser preso. O cara está cometendo um crime em flagrante delito, ele vai ser preso a hora que o flagrante está sendo registrado, que foi o caso do crime dele. Ele fez uma ameaça, a ameaça ela permanece no tempo enquanto o indivíduo não voltar atrás, enquanto o indivíduo estiver solto. Provavelmente foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. E agora ele sabe que, segundo a Constituição Federal, quando um deputado federal é preso, é necessário para que a prisão se mantenha que o Congresso, quer dizer, que a Câmara se reúna e, por maioria dos votos dos deputados, autorizem a permanência do deputado na prisão. Ele sabe que isso é muito difícil, até porque ele tem muita gente no Congresso Nacional que pensa como ele, tem a bancada da bala, tem os bolsonaristas, enfim. Mas ele está querendo colocar, com esse tipo de comportamento dele, a institucionalidade em xeque. Ele acha que o Congresso não vai dar autorização para ele permanecer preso e, portanto, ele vai sair solto do meio dessa história. Eu sairia solto, não sei se ele está solto essa hora, né? E ele poderia continuar a sua escalada de agressão ou de agressões contra a Suprema Corte Brasileira e contra os ministros da Suprema Corte. Provavelmente, as pessoas responsáveis do nosso país e até as pessoas da elite já estão se comunicando nesse momento para analisar a gravidade do ato do deputado. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele ficou agora numa situação emblemática. Por quê? Se a Câmara não se reúne e, portanto, a prisão do deputado não fique mantida, ele será solto e aí nós temos uma escalada de desmoralização do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Se ele, ao contrário, ficar preso, isso vai dar uma lição, vai dar um aceno para as pessoas que pensam num ato institucional número 5, num golpe, que o buraco é mais embaixo. Muita gente tem especulado por conta desse vídeo do deputado Daniel Silveira sobre a edição do AI-5. Gente, isso não é possível, não existe AI-5 no sistema jurídico brasileiro, o Bolsonaro não pode editar AI-5, enfim. E para dar um golpe, você não precisa de ato institucional, você não precisa de documento, você não precisa de nada. Golpe é golpe. Golpe é o atropelo de qualquer instância, de qualquer legalidade, como já aconteceu no Brasil em outras épocas e em outros países também. Então não vai ser através da legalidade que um golpe se daria no nosso país. Então é muito importante que as instituições agora, elas tenham sabedoria de entender o que está acontecendo, inclusive as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro no seu extrato mais alto, que não podem corroborar nenhum tipo de jagunçismo político, né? Não podem corroborar a quebra da institucionalidade, até porque é o seguinte, eles estão se dando bem com o modelo que está aí, com os atores que estão aí. Para que ter uma pessoa criando dificuldades nos negócios dessa gente? O presidente da República está na moita, está observando para ver qual será a reação
dos atores da sociedade, dos meios de comunicação que também lucram com essa história, mas também tem receio desse caldo entornar além da conta. Por enquanto, Bolsonaro e os seus grupos, né, de apoio, os seus bandos, por enquanto eles são controláveis, porque eles estão ali distraindo a todos nós, chamando o debate para o dia a dia, enquanto o assalto vai se dando do outro lado. Mas, como toda prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, é importante que eles se manifestem também. Esse episódio do Daniel Silveira me lembrou também a canção do Renato Russo, né? O Daniel na Cova dos Leões, onde ele retrata ali uma situação de amor, né, entre dois homens no final da história. E tem uma parte na canção que é muito bonita, a letra é muito bacana, né? E eu não me lembro exatamente, mas ele diz assim que para a gente perceber o mal que a água faz quando se afoga. A água é muito boa, a liberdade é muito boa, a democracia é muito boa, mas quando alguém faz uma leitura equivocada e quer muito mais do que a democracia permite e muito mais que a liberdade permite, essa pessoa pode terminar afogada como o Daniel na Cova dos Leões do Renato Russo. Gente, são coisas que vão se conectando, né? Vocês vejam aí como tem assuntos que vão puxando uma conexão com a outra, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Mande seus comentários. Tchau!